Sou o pastor Leandro Daniel Ristoff, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Maravilha, Santa Catarina. Jesus Cristo diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Há pelo menos dois assuntos que têm ocupado as nossas cabeças, mentes e corações nesses últimos dias. Há dois assuntos que estão causando inquietação, aflição, angústia e medo. Um dos assuntos me refiro à quantidade exagerada de informações às quais nós temos acesso hoje em dia. Há uma avalanche de informações que chegam e que vêm ao nosso encontro todos os dias, sejam pelos meios de comunicação tradicionais, como também e principalmente pelas redes sociais. Esta avalanche de informações exageradas deixa-nos saturados e frustrados ao mesmo tempo, inquietos, porque muitas dessas informações são desencontradas e contraditórias. Não sabemos no que confiar, não sabemos em quem dar crédito. Acabamos sendo levados pela correnteza dessas notícias, dessas informações, e não sabemos no que a gente pode confiar, afinal de contas. Em quem dar crédito. Todos nós estamos tateando no escuro. Não sabemos ainda como lidar com esse inimigo invisível, esse vírus. E infelizmente, autoridades e lideranças políticas transformaram essa situação toda numa guerra político-ideológica, cada um tentando trazer a brasa para o seu assado. E nós acabamos sobrando nessa história toda. Mas vamos olhar para a história. Não somos os primeiros a passar por uma pandemia. Não somos os únicos que já passaram por uma crise tão grande como essa. Vamos olhar para a história bíblica. Israel no Antigo Egito, o faraó no seu encalço e o Mar Vermelho à frente. Vamos olhar para o rei Davi, para Daniel na cova dos leões, o profeta Elias no Monte Horebe. Vamos pular para o Novo Testamento e, se analisarmos o livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver crises, perseguições, lutas e angústias em todas as páginas. Os discípulos, os apóstolos presos por simplesmente pregar o Evangelho. Todos passaram por crises. Essa não é uma exclusividade nossa. O que a gente pode perceber em todas essas histórias é de que Deus continua sendo o Senhor da história. Deus continua tendo a história toda em suas mãos. Nada foge ao seu controle. Ele continua sendo Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, de você e de mim. Por isso podemos confiar nele. Por isso podemos voltar os nossos olhos para Deus. Ele tem o controle nas suas mãos. Há uma iniciativa bem legal que surgiu na Europa, principalmente a partir de crianças, que pintaram cartazes com um arco-íris e com os dizeres: tudo vai ficar bem. As crianças colocaram esses cartazes nas janelas das suas casas, nas sacadas, nas portas, nos muros, como uma demonstração da sua fé, confiança e esperança em Deus. Esta iniciativa circulou o mundo todo, chegou aqui no Brasil também. Lembrando da história do Noé, da história do dilúvio, onde no final Deus coloca no céu o sinal do arco da aliança, o arco-íris, lembrando este pacto que Deus faz com o seu povo. Tudo vai ficar bem, porque Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. É isto que nós cremos, é isto que eu creio. Você crê também? Quem sabe este também seja um desafio para as crianças, ainda mais que agora estão reclusas em casa, sem aula, ou com aulas online, e podem fazer esses desenhos em casa,
e também colocar nas janelas, nos muros, nas portas, como uma demonstração também de confiança, de esperança e de fé em Deus. O segundo assunto que mexe com os nossos corações e mentes, nos deixa inquietos, frustrados e até com medo, é a pergunta: até quando? Até quando vamos precisar ficar reclusos em nossos lares? Até quando vai durar essa pandemia? Até quando a gente vai precisar lidar com esta crise? O quanto a gente ainda tem que esperar? Quais são os desafios que temos pela frente? Enfim, até quando? Essa pergunta ela é premente do ser humano e a gente procura por respostas a fim de se preparar para aquilo que ainda tem pela frente, a fim de superar os desafios que ainda vamos encontrar. Não temos resposta para essa pergunta, não temos ainda solução para o que tem pela frente. Mas a gente tem, na Palavra de Deus, um refúgio. Essa pergunta, até quando, ela não é exclusividade nossa e ela também não é uma novidade. Ela já esteve nos lábios de muitas pessoas antes de nós. Eu quero lembrar agora o Salmo capítulo 13, que diz o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. As dúvidas, medos e angústias do salmista também são os nossos. Não há muita diferença entre aquilo que ele sentia e aquilo que nós sentimos hoje. A frustração, a inquietação e o medo dele também são os nossos. Por isso nós somos convidados, desafiados pela Palavra de Deus, a mudar o foco, a redirecionar os nossos olhos, ouvidos e coração. Em vez de olhar, em lugar de olhar para aquilo que acontece ao nosso redor, nós fixamos os nossos olhos em Deus. Em vez de olhar para a doença, nós olhamos para o poder de Deus. Em vez de olhar para aquilo que acontece de crise, nós olhamos para a possibilidade daquilo que Deus pode fazer na história da humanidade. É o convite para a gente baixar o volume daquilo que o mundo diz e aumentar o volume da voz de Deus em nossos corações. Nós podemos fazer isso. Temos a capacidade de poder fazer escolhas. E por isso, o salmista encerra o salmo cantando louvores a Deus. O fim do salmo é de regozijo, é de louvor, é de adoração. Ele pode fazer isto, porque mudou o seu olhar. Nós também podemos. Quanto a mim, diz o salmista, eu me alegro na tua graça, eu me regozijo na tua salvação. Por isso cantarei louvores ao meu Deus, porquanto ele me tem feito muito bem. O salmista olha para a história, tanto dele quanto do seu povo, e observa: Deus não perdeu o controle da história. E por isso eu posso cantar louvores a Deus, mesmo ainda tendo perguntas, mesmo não obtendo todas as respostas. Eu posso confiar em Deus. Esta paz que a confiança em Deus me dá é aquilo que brota no domingo da Páscoa, quando a gente observa, contempla a ressurreição de Cristo, quando a gente celebra a vitória da vida sobre a morte. É isto que a Páscoa nos traz, de esperança, de fé e de confiança em Deus. Por isso, vamos ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer.
Ele venceu a morte. Ele está vivo. E o que Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, com as suas inquietações, frustrações e medos, com as suas angústias, dúvidas e perguntas. Venham a mim. Larguem tudo diante de mim e eu vos darei descanso. Que Deus continue aumentando no teu coração cada vez mais a saudade de podermos nos reencontrar nos nossos cultos, atividades e reuniões. Que Deus aumente cada vez mais essa saudade de podermos estar juntos novamente. Assim que for possível e permitido, vamos poder celebrar culto a Deus novamente. Esta é a saudade que brota no meu coração e eu espero que também no teu. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor Deus, nosso coração está inquieto. Nós estamos frustrados, desanimados, com muitas dúvidas. O que tem ainda pela frente? Até quando vai durar isso tudo? Por isso, Senhor, aquieta o nosso coração. Aquieta a nossa alma diante de Ti e do Teu altar. Queremos buscar refúgio, consolo e segurança. Segura forte na nossa mão, Senhor, enquanto passamos por estas dificuldades todas. E quando a nossa força faltar, que o Senhor continue com a mão estendida em nossa direção. Carrega-nos nos teus braços, Senhor, se assim for necessário. Isto pedimos e oramos, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém.